Oi galera, tudo bem? Meu nome é Ítalo Souza, sou professor de inglês do Colégio Luciano Feijão e estou aqui nesse momento para falar para vocês um pouco sobre o vestibular da UVA na área de língua inglesa. Primeiro, vamos entender um pouco como que funcionam as questões de inglês do vestibular. A UVA sempre vai cobrar 4 questões de inglês ou 4 questões de espanhol. Na área do inglês, são 2 questões sobre o texto, de compreensão textual, e 2 de gramática. Quando a gente fala sobre o texto, são textos curtos, de no máximo 3 parágrafos, que vão cobrar questões bem objetivas. Não são questões tão bem contextualizadas, levando em consideração uma comparação com o Enem, por exemplo. Exemplo, no último vestibular, a UVA cobrou uma questão sobre compreensão textual e que o candidato bastava ter um conhecimento sobre palavras sinônimas, mas a resposta, a informação estava explícita no texto. Um exemplo é, na último vestibular, teve uma questão que perguntava The man has, e uma das alternativas tinha has died. No texto tinha um verbo que era pass away, que significa, tem o mesmo significado de died, que é morreu. Ou seja, são questões que trazem informações explícitas no texto. E o texto sempre é de tipologia descritiva ou narrativa, ok? Para responder também bem as questões sobre o texto, é importante que você tenha um conhecimento de falso cognatos, ou seja, aquelas palavras que parecem, mas não é. Exemplo, a palavra mayor parece maior, mas não é, significa prefeito. Toma cuidado porque essas palavras podem enganar. Outra dica que eu vou dar sobre os textos é estudar algo que nós chamamos de linkers, que são conectivos. São palavras que sempre vão vir em textos e vão ser utilizadas para trazer uma coesão textual. Exemplo, but, que significa mais, because, que significa porque, due to, que significa devido a, in order to, que significa para, com, para expressar propósito. Então essas palavras são bem importantes, tá bom? Outra dica que eu vou dar para os textos é estudar as diferentes formas do verbo. O verbo pode vir na forma infinitiva, do simple past ou no participle. É importante no passado, no presente. Então, identificando esse verbo vai ajudar você a entender o texto. Outra informação importante é que no inglês existem os verbos regulares ou irregulares. Fica de olho nos verbos irregulares, porque esses vão mudar totalmente. 2 questões são de textos, que nós já comentamos. As outras 2 questões são de gramática. E aí eu vou falar para você quais são os tópicos gramaticais mais cobrados no vestibular da UVA. Primeiro, modal verbs, que são verbos modais, can, must, should, may. Outro conteúdo que é cobrado também na UVA é question tag. Question tags são pequenas perguntas que são usadas para confirmar uma informação. Exemplo, Julia lives in Sobral. Doesn't she? Doesn't she é um exemplo de question tag. Terceiro, é importante também estudar sobre simple past, simple present e present perfect. Ok? Então, essas são as minhas dicas para o vestibular da UVA. Espero que todos consigam responder bem a prova e sucesso!